A maioria de nós amarra os cadarços de maneira errada. Há duas formas de amarrar os cadarços. Em uma, você vai no sentido anti-horário ao redor do laço, e na outra, você vai no sentido horário. Esses dois métodos parecem quase idênticos, mas um desses nós é muito superior ao outro. Ele não afrouxa ou desata tão facilmente. Para entender o porquê, precisamos nos aprofundar na teoria dos nós. Esta é uma área inteira da matemática que visa identificar, categorizar e entender todos os possíveis nós que poderiam existir. Até o momento, descobrimos 352.152.252 nós. Cada um possui propriedades e características únicas. Acho fascinante que exista algo como uma tabela periódica para nós lá fora. Mas não é matemática pura. A teoria dos nós se provou extremamente útil. É essencial para a estrutura das proteínas e do DNA. Está levando a novos materiais que podem ser mais fortes que o Kevlar? É até usado para desenvolver medicamentos que salvam milhões de vidas. Tudo isso apenas tentando entender o humilde nó. Então, o que é um nó? Bem, no nosso dia a dia vemos nós como este ou este, mas se você está tentando estudar rigorosamente os nós, você quer ser capaz de desmontá-los para realmente ver o que está acontecendo. O problema é que nós como este são mantidos juntos apenas por tensão e atrito, então se você puxar muito forte, eles se desfazem. Então, para capturar o nó na corda, os matemáticos tiveram a ideia de conectar as duas extremidades. E agora, bem, você pode desfazer o nó para estudá-lo, mas ele nunca mudará fundamentalmente. Na teoria dos nós, todos os nós existem em loops fechados. O nó mais simples possível é apenas um círculo, como este. Agora, na verdade, isso não é bem um nó, por isso é chamado de desatado. Aqui está outro nó. É feito de um único pedaço de corda que forma um laço fechado. Aqui está outro. Dois nós são apenas diferentes se você não pode transformar um no outro sem quebrar o laço. Este é o nó mais simples depois do desmanche. Ele é chamado de trevo. E você pode ver que não há como eu transformar isso de volta em um círculo, a menos que eu realmente o abra, retire o nó e depois o feche novamente. Agora, eu tenho dois nós desfeitos. É surpreendentemente difícil distinguir dois nós a olho nu. Aqui está um nó simples misterioso. É um nó desfeito, um trevo ou nenhum dos dois? Vou te dar um segundo para descobrir. É, de fato, um trevo, que você pode ver se eu apenas desenrolar isso e rearranjar o nó um pouco. E nosso primeiro nó complicado, bem, é na verdade apenas o nó desfeito. Vou tentar desembaraçá-lo para que você possa ver que, aí está, era apenas uma única volta. Na verdade, todos são nós desfeitos. E é aqui que o problema começa. Você não pode simplesmente emaranhar aleatoriamente uma corda e conectar as extremidades para fazer um novo nó matemático. Você precisa provar que não é apenas uma versão emaranhada de outro nó. Então, como você distingue dois nós? Essa única pergunta, também conhecida como o problema da equivalência de nós, é tão difícil que impulsionou a teoria dos nós por mais de 150 anos. Alan Turing escreveu na sua última publicação que ainda não se conhece um método sistemático para determinar se dois nós são iguais. Um problema de decisão que pode ser insolúvel é o que diz respeito aos nós. Este artigo estabelece limites para o que podemos alcançar apenas por raciocínio. No passado, o nó de Gordio era o problema de nó mais famoso da história. Dizia-se que quem desembaraçasse essa enorme corda emaranhada estava destinado a governar toda a Ásia. A lenda conta que Alexandre o Grande chegou e cortou diretamente o nó. Essa solução não seria válida na teoria dos nós? E existem outros nós famosos da história. O nó infinito é visto desde as tábuas de argila do Vale do Indo e foi usado em desenhos celtas medievais, trabalhos de nó chineses e no hinduísmo e budismo. Na civilização inca, nós amarrados em cordas chamadas quipu eram usados para registrar desde impostos até calendários.
Você pode até encontrar um nó no brasão de armas da Casa de Borromeo, uma nobre família italiana que existe desde o século XIII. Os anéis borromeus são tecnicamente uma ligação, que é apenas um nó com várias voltas de corda. A ligação mais básica é a desvinculação, duas voltas que na verdade não estão conectadas, similar ao desenlace. Depois disso vem o elo de Hopf, e mais tarde os anéis borromianos e mais. Mas o problema da equivalência de nós só foi encontrado séculos depois. Em janeiro de 1867, o físico escocês Peter Guthrie Tait mostrou sua máquina de fumaça caseira para o renomado cientista William Thomson, mais tarde Lord Kelvin. Tait leu um artigo que dizia que um anel de vórtice seria eternamente estável em um fluido ideal. Então, intrigado, ele montou duas caixas de madeira contendo uma espécie de mistura tóxica de amônia, ácido sulfúrico e sal. Quando ele bateu em uma toalha esticada na parte de trás de cada caixa, a fumaça química saiu de um recorte circular em anel perfeito. Kelvin, observando, ficou fascinado pelos anéis. Ele vinha ponderando sobre a composição dos átomos, uma questão fundamental da época, e de repente ele viu uma resposta. Ele declarou que os átomos devem ser feitos de anéis de vórtice de éter, um meio invisível que está em todo lugar. Diferentes nós de anéis de vórtice formariam diferentes elementos. O elo de Hopf explicou as linhas espectrais duplas do sódio. O anel simples desatado era hidrogênio. Tait estava cético, mas à medida que o modelo de vórtice do átomo de Kelvin se tornou uma teoria líder, Tait começou a investigar nós a sério, em sua mente criando uma tabela periódica dos elementos com cada novo nó que encontrava. O número de cruzamentos é uma maneira fácil de categorizar nós. Basta pegar a forma mais simples de um nó, um sem torções ou emaranhados extras, e contar todos os seus cruzamentos. Manualmente, Tait descobriu um nó de 3 cruzamentos. O trevo, um nó de 4 cruzamentos. O 8, 2 nós de 5 cruzamentos, 3 nós de 6 cruzamentos e 7 nós de 7 cruzamentos. Uma rápida nota, nós são aditivos. É possível unir vários nós para criar um novo, como a combinação de 2 trevos em um nó de 6 cruzamentos. Isso é chamado de nó composto. Porém, certos nós são indivisíveis em nós mais simples. Estes são conhecidos como nós primos. Como todos os nós compostos são construídos a partir de primos, o foco principal é tabular os nós primos. Infelizmente para Tait, a teoria do vórtice do átomo de Lord Kelvin mostrava sinais de alerta no horizonte. A tabela periódica de Mendeleev foi publicada em 1869. O experimento de Michelson-Morley semeou dúvidas sobre um éter em 1887, e o resultado mais condenatório foi da descoberta do elétron por J. J. Thomson em 1897. Então havia partículas menores que o átomo que estavam dentro dos átomos. Mas Tait já estava muito envolvido com nós para parar. Ele até envolveu seu rival acadêmico e amigo próximo James Clerk Maxwell, famoso pelas equações de Maxwell. Devido à influência de Tait, Maxwell se tornou um entusiasta de nós pelo resto de sua vida. Seu último poema, escrito pouco antes da sua morte por câncer de estômago, até começa: "Minha alma é um nó anfiquiral forjado em um vórtice líquido." Auxiliado em parte por centenas de cartas com Maxwell, Tait publicou sua lista de nós com até 7 cruzamentos em 1877, o primeiro artigo de matemática com a palavra nós em seu título. Então Tait pausou sua busca por 7 anos. Em um discurso, ele afirmou que o trabalho necessário aumenta rapidamente conforme o número de cruzamentos cresce. Alguém com o lazer necessário deve tentar estender essa lista, se possível, até 11. 2 matemáticos atenderam ao seu chamado por ajuda, Thomas Kirkman e Charles Little. Juntos, os 3 encontraram todos os 20 nós de 8 cruzamentos, os 49 nós de 9 cruzamentos e os 166 nós de 10 cruzamentos até 1899, 2 anos antes da morte de Tait. Tudo isso foi feito meticulosamente à mão. Tait admite em seu artigo: "Não posso ter absoluta certeza de que todos esses grupos são essencialmente diferentes uns dos outros." No processo de tabulação de nós, ele descobriu o problema central de como possivelmente distingui-los.
Surpreendentemente, Tate, Kirkman e Little fizeram um trabalho quase perfeito com suas tabelas de nós. Sua lista permaneceu por 75 anos sem alterações, até uma única correção em 1973, mas falaremos sobre isso depois. Por décadas após a morte de Tate, houve pouco avanço na questão da equivalência de nós. Mas em 1927, o matemático alemão Kurt Reitmeister provou um teorema radical. Apenas 3 tipos de movimentos são necessários para transformar 2 nós idênticos um no outro: a torção, a perfuração e o deslize, onde você move uma corda de um lado de uma travessia para o outro. Agora podemos provar que alguns nós são iguais. Se você pode mostrar que eles estão conectados por movimentos de Reidemeister, você provou que eles devem ser idênticos. Ainda não sabemos como provar que qualquer nó é diferente um do outro, pois você poderia fazer movimentos de Reidemeister em um nó por séculos, sem que ele jamais se parecesse com o outro nó. Talvez eles sejam realmente diferentes, talvez sejam iguais, mas você simplesmente nunca fez o movimento certo para mostrar isso. Isso pode ter sido de onde Turing partiu quando chamou o problema de não equivalência de potencialmente indecidível. Mas em 1961, o matemático Wolfgang Haken criou um algoritmo de computador que resolveu definitivamente o problema de não equivalência para o caso específico de distinguir qualquer nó do nó desfeito. Dito isso, seu artigo tinha mais de 130 páginas, e o algoritmo teria levado mais tempo do que a idade do universo para rodar para nós grandes. Em 2001, baseados no trabalho de Haken, matemáticos descobriram um método para diferenciar qualquer nó do nó desfeito, estabelecendo um limite superior na quantidade de movimentos de Reidemeister necessários para conectá-los. Verificando todas as sequências de movimentos de Reidemeister até esse número, é possível provar se o nó é o nó desfeito ou não. Há apenas um problema. Existe um limite superior de 2 elevado a 100 bilhões n de movimentos. A partir de hoje, o limite superior melhorou dramaticamente para apenas 236 n elevado a 11. Embora seja menor do que antes, verificar todas as possíveis sequências de movimentos de Reidemeister até este número ainda é insondável. Para um nó de cruzamento único, isso é maior do que o número de estrelas no universo observável. Em 2011, matemáticos encontraram um limite máximo para o número de movimentos de Reidemeister necessários para conectar quaisquer 2 nós ou elos, resolvendo o problema de equivalência de nós. Este é o limite superior. Primeiro, eleve 2 à segunda potência, depois eleve isso à potência de 2 novamente. Esta operação é chamada de tetração e cresce rapidamente. Agora continue fazendo isso até que você tenha elevado 2 a si mesmo 10 à milionésima n vezes. Finalize com n novamente. Este é facilmente o maior número que já mostramos em um vídeo. Mas ter uma solução já é notável, pois Turing pensou que o problema era potencialmente insolúvel apenas 60 anos antes. Se é tão difícil distinguir 2 nós, como conseguimos tabular 350 milhões de nós diferentes? Existem algumas propriedades de um nó que nunca mudam, independentemente de quanto você o torça ou embarace. Elas são chamadas de invariantes, e essas invariantes serão diferentes para alguns nós comparados a outros. Então, você pode usá-las como marcas características de um nó particular. Elas não são perfeitamente discriminatórias, pois alguns nós compartilharão invariantes. Porém, se 2 nós tiverem invariantes diferentes, você sabe com certeza que são distintos. O número de cruzamentos é uma invariante. 2 nós não podem ser idênticos se tiverem números de cruzamentos diferentes? Surpreendentemente, calcular o número de cruzamentos é difícil. Você pode adicionar cruzamentos extras em qualquer nó, como simplesmente fazer várias torções. Diferentes variações do mesmo nó são conhecidas como diferentes projeções desse nó. O número mede o menor número de cruzamentos que um nó pode ter, mas só funciona para a projeção mais simples de um nó, também conhecida como sua forma reduzida. Mas é difícil garantir que um nó esteja totalmente reduzido. Podemos usar outra invariante que funciona para todas as projeções de um nó. Então, ele dará o mesmo valor tanto para um trevo bagunçado quanto para um trevo reduzido.
A primeira invariante é a tricolorabilidade, ou seja, se um nó pode ser colorido com 3 cores. Pegue um diagrama de um nó e pinte cada segmento individualmente. Estes são apenas separados por cruzamentos inferiores, onde você levantaria a caneta da página. A tricolorabilidade só tem 2 regras. Primeiro, você deve usar pelo menos 2 cores, porque pode colorir qualquer nó com uma cor e, segundo, nos cruzamentos, os 3 fios que se interceptam devem ser todos da mesma cor, ou todas cores diferentes. Basicamente, não há 2 cruzamentos coloridos. Existem apenas 2 categorias dessa invariante. Ou um nó é tricolorável ou não é. Nós idênticos devem combinar. Então, se um nó é tricolorável e o outro não é, então você sabe que são nós diferentes. É difícil acreditar que a tricolorabilidade é constante em qualquer projeção possível do mesmo nó. Mas, como você só precisa de movimentos de Reidemeister para mover entre projeções, só precisamos provar que não é afetado pelos movimentos de Reidemeister. A torção é fácil, tudo já é de uma cor e permanece assim. Com o toque, a interseção de 2 cores significa que o laço formado deve se tornar a terceira cor, então temos 3 cores em cada interseção. Com o deslize, você nunca quebra a habilidade tricolor, pois começa com 3 cores em 3 interseções, e depois muda uma interseção para somente uma cor. Então, qualquer nó manterá sua colorabilidade tricolor, não importa quais movimentos de Reidemeister você faça. Vale notar que não provamos que o trevo e o nó desfeito eram nós distintos, mas agora podemos fazer isso usando a colorabilidade tricolor. O nó desfeito não é tricolorável, já que você não pode usar pelo menos 2 cores para colori-lo, e o trevo é facilmente tricolorável. Colora cada um dos 3 segmentos com uma cor distinta. Todos os cruzamentos têm 3 cores, então é tricolorável. Agora sabemos que toda projeção possível do trevo é tricolorável, enquanto toda projeção possível do nó desatado não é. Então esses 2 nós devem ser distintos. Essa invariante não é muito específica, ela só te dá 2 categorias entre todos os nós. Na verdade, o próximo nó após o trevo, o nó de figura 8, não é tricolorável. Toda travessia tem 2 cores. Então, como provamos que isso é diferente do nó desatado, que também não é tricolorável? A colorabilidade se expande em uma invariante muito mais poderosa, chamada colorabilidade P, onde P pode ser qualquer número primo além de 2. Ao invés de usar cores, vamos numerar cada mecha com inteiros de 0 a P-1. A colorabilidade P tem 2 regras. Primeiro, use no mínimo 2 números diferentes. Segundo, em cruzamentos, as 2 linhas inferiores somadas e divididas por P devem dar o mesmo resto que o dobro da linha superior dividida por P. A tricolorabilidade era uma versão simples desse conceito. Se passarmos de 3 para 5 cores para o nó de figura 8, podemos numerar as linhas 0, 1, e então esta linha deve dar um resto de 0, então 4. E esta linha deve dar um resto de 2, então 3. Este nó é de 5 cores, então não é um nó desfeito. A colorabilidade P é uma grande ferramenta. O nó desfeito é completamente incolor, então qualquer nó com qualquer colorabilidade não pode ser um nó desfeito. A colorabilidade P ainda não cobre tudo. Algumas das invariantes mais poderosas atualmente, aquelas que podem distinguir entre os nós mais únicos, são polinômios. O polinômio de Alexander foi o primeiro descoberto em 1923, antes dos movimentos de Reidemeister. Como a colorabilidade P, ele se baseia em apenas 2 regras. A primeira é que o polinômio de Alexander do nó desfeito é igual a 1. A segunda é que você pode focar em qualquer cruzamento único de um nó e variá-lo em 3 posições possíveis, para frente, para trás e separado. O polinômio de Alexander relaciona os 3 nós resultantes. Por exemplo, qual é o polinômio de Alexander para elos separados? Bem, se ampliarmos esta travessia separada e então a variarmos, vemos que os outros 2 nós formados são ambos um nó desfeito. Então, podemos substituir 1 em ambos e obtemos que o polinômio de Alexander para elos separados é 0. Assim, para o elo de Hopf,
Considerando esta travessia, como a travessia para frente, a travessia para trás nos dá o nó desfeito, e a travessia separada é o nó desfeito. Logo, o polinômio de Alexander para o Linke-Hopf é menos t elevado a meio mais t elevado a menos meio. Agora para o nó trevo. Ao variar esta travessia, a travessia para trás resulta no nó trivial, e a travessia separada gera o elo de Hopf. Então, o polinômio de Alexander é t-1 mais t elevado a menos 1. O polinômio é projetado para obtermos resultados separados para o máximo de nós e elos possível. Isso é recursivo. Podemos calcular o polinômio para sempre para nós cada vez maiores. O polinômio de Alexander permaneceu inalterado por mais de 60 anos como a invariante de nó de escolha. Mas em 1984 foi derrubado por uma descoberta improvável. O matemático Von Jones estava trabalhando em um tipo de álgebra para a mecânica estatística, uma área da física, quando percebeu que seu trabalho se assemelhava a uma série de equações na teoria do nó. Ele foi a Nova York consultar a teórica do nó Joan Berman, na Universidade de Columbia, que o ajudou a refinar suas equações em uma invariante de nó. Uma semana depois, eles se reencontraram e testaram contradiagramas de nós do arquivo de Berman, percebendo logo que Jones descobriu um novo invariante polinomial. Ele rabiscou todo o seu trabalho em uma carta de 15 páginas. O polinômio de Jones é como o de Alexander, mas com uma equação mais específica para a segunda regra que permite distinguir muitos mais nós. Por essa descoberta, Jones ganhou a medalha Fields em 1990. O primeiro novo polinômio invariante causou um fervor na teoria dos nós. Meses após o resultado de Jones, 6 matemáticos encontraram independentemente um polinômio aprimorado com 2 variáveis. A Sociedade Americana de Matemática publicou os trabalhos dele em conjunto, nomeando-o polinômio Honfley. 2 matemáticos poloneses perderam a notícia e a descobriram novamente alguns meses depois, momento em que se tornou o polinômio Honfleypad. Nenhum desses invariantes funciona sozinho. Assim como, ao procurar por uma pessoa, você começaria verificando o primeiro nome, depois o sobrenome, data de nascimento e assim por diante até restringir sua busca a apenas um indivíduo. Da mesma forma, os nós têm dezenas de invariantes que, quando considerados juntos, os identificam de maneira única. Com invariantes para provar se os nós são diferentes e movimentos de Rademeister para provar se os nós são iguais, você pode atacar de 2 ângulos para enfrentar a gigantesca tarefa de distinguir cada nó individualmente. Mas este método não é perfeito. Esses 2 nós foram listados lado a lado nas tabelas de nós de Tate por mais de 75 anos, sendo iguais por todas as contas invariantes. Assim, Tate e Little provavelmente tentaram movimentos de Reidemeister para verificar se poderiam transformar um no outro. E uma vez que falharam, eles os listaram como 2 nós separados. Kenneth Perko, um advogado que estudou a teoria dos nós. Em 1973, ao analisar a tabela de nós de 10 cruzamentos de Little, ele notou semelhanças e usou um bloco de notas amarelo para esboçar movimentos de Reidemeister, descobrindo uma forma de conectar os 2 nós. Essas 2 projeções, agora conhecidas como o par Perko, são o mesmo nó. Então, as tabelas de nós de Tate, Kirkman e Little receberam sua única correção, e em vez de 166 nós de 10 cruzamentos, existem 165. Foram necessárias décadas para tabular os 249 nós primários de até 10 cruzamentos. Ninguém ousou enfrentar os 11 cruzamentos até John Conway. Ele encontrou todos os 552 e afirmou que fez isso em uma única tarde. Esta foi a última tabulação manual. Nos anos 80, Dawker e Thistlethwaite criaram um algoritmo para enumerar 12 e 13 cruzamentos. Thistlethwaite posteriormente colaborou com Host e Weeks para tabular todos os nós de 14, 15 e 16 cruzamentos no artigo, os primeiros 1.700.000 e 1.936 nós. O método que eles usaram ainda é o usado hoje, empregando um computador para listar todos os nós possíveis e depois usando invariantes para eliminar duplicatas. Eles se dividiram em 2 equipes e cruzaram os resultados, alinhando perfeitamente em todos, exceto 4 nós na primeira vez.
Em 2020, o matemático Ben Burton tabulou sozinho todos os nós de 17, 18 e 19 cruzamentos, trazendo o número total de nós primos conhecidos para 352.152.252. Seu projeto foi tão computacionalmente intensivo que centenas de computadores trabalharam por meses para obter o resultado final. A parte mais desafiadora da tabulação de nós é contabilizar todos e depois eliminar as duplicatas com cuidado. Mas se você só quer gerar muitos nós distintos, você pode fazer nós alternados com cruzamentos alternados por cima e por baixo. Este cálculo é bem mais simples, porém omite a maior parte dos nós. Em 2007, esse método foi usado para encontrar nós alternados até um absurdo de 24 cruzamentos. Assim, conhecemos 159.965.097.353 nós. É claro que estamos deixando vários passar. A teoria dos nós sempre foi apenas matemática pura. Todos os algoritmos, invariantes e tabulações eram conhecimento pelo bem do conhecimento. Mas, em 1989, o químico Jean-Pierre Sauvage amarrou moléculas em torno de íons de cobre para formar a primeira molécula sintética amarrada. Este nó trevo restringiu os átomos de se desenrolarem, prendendo-os em estados de energia mais altos para dar à molécula novas propriedades. Qualquer tipo de nó atado em uma molécula mudará suas propriedades. Sabemos de mais de 159 bilhões de nós. Então, se você pode amarrar uma molécula em cada um desses nós, são 159 bilhões de novos materiais únicos criados a partir de uma única molécula. Após o trevo, os químicos só amarraram outros 5 nós moleculares até o momento. É uma tarefa difícil, pois não podem apenas empurrar íons individuais para o lugar. As moléculas devem ser construídas para se automontarem em nós. A teoria dos nós ajuda a identificar quais nós correspondem aos modelos moleculares disponíveis. Nós simétricos são mais fáceis para e como organizar esses para montar o nó. O nó mais complexo já criado é o nó 819, com 192 átomos presos em torno de um íon de cloreto central. Essa molécula possui o recorde mundial do Guinness para o nó mais apertado do mundo, com o maior número de cruzamentos por unidade de comprimento. Neste caso, 8 cruzamentos em 20 nanômetros. Como está atada em torno de um íon de cloreto, uma vez que o íon é removido, esta molécula é uma das mais fortes ligantes de cloreto existentes. O campo ainda é novo para aplicações específicas. Os químicos estão criando nós moleculares antes de pensar no desenvolvimento de materiais, mas esperam eventualmente construir tecidos mais fortes que o Kevlar. A teoria dos nós também é crucial para processos biológicos que salvaram milhões de vidas. O DNA bacteriano é composto por um único laço de dupla hélice. Essa forma indica que ele sempre cria 2 elos amarrados ao se replicar. As bactérias não conseguem se separar em 2 células com o seu DNA emaranhado assim, então elas têm uma enzima chamada topoisomerase do tipo 2 que corta e reconecta o DNA. Isso reconverte o DNA ligado em desvinculado, permitindo uma replicação limpa. Ao inibir a topoisomerase do tipo 2, as bactérias não conseguem se replicar adequadamente e acabam morrendo. É assim que alguns dos antibióticos mais comuns do mundo, chamados quinolonas, operam. O DNA, embora não seja circular, é longo o suficiente para também se emaranhar. Cada célula do seu corpo contém 2,2 metros de DNA. Isso é equivalente a enfiar 200 km de linha de pesca em uma bola de basquete. Quando essa bagunça inevitavelmente se embaraça, as topoisomerases tipo 2 humanas vêm para fazer mudanças de cruzamento. A versão humana da enzima difere bastante da bacteriana para não ser afetada por antibióticos. Mas as topoisomerases humanas são às vezes intencionalmente inibidas. Isso interrompe a replicação e mata as células, predominantemente as células cancerígenas, que se dividem rapidamente. Essa é uma das formas mais comuns de quimioterapia. Os biólogos precisaram da teoria do nó para primeiro entender o mecanismo da topoisomerase do tipo 2.
Uma vez que observaram que estava diminuindo o número de cruzamentos de nós no DNA 2 de cada vez, eles perceberam que tinha que estar cortando e reajuntando inteiras duplas hélices de DNA. E há muitas outras topoisomerases desconhecidas que agem no DNA. A teoria dos nós analisa como os nós são amarrados ou desamarrados e seu funcionamento resultante. Não é só o DNA que nos define. 1% das proteínas possuem múltiplos nós em sua estrutura básica. Se forem mal atados, não funcionarão corretamente. Portanto, distinguir com precisão os nós ajuda a compreender os mecanismos dessas proteínas, assim como as formas de potencialmente repará-las ou utilizá-las. Quando se trata dos seus cadarços, as duas maneiras comuns de amarrar o nó são compostas por dois trevos, um em cima do outro. Vou amarrar uma corda na minha perna para facilitar a visualização. Quando você gira no sentido anti-horário ao redor do laço, você forma dois trevos idênticos um em cima do outro. Isso também é conhecido como um nó de vovó. Mas quando você percorre o laço no sentido horário, então você obtém trevos espelhados um em cima do outro. Isso também é conhecido como um nó quadrado e não se solta tão facilmente. Então, todos nós deveríamos estar amarrando nossos cadarços assim, no sentido horário ao redor do laço. A maioria de nós não faz isso, quero dizer. Eu normalmente não faço, geralmente eu faço assim. Um simples nó de mão é apenas o trevo, o nó de lás de guia. O nó mais comum para navegação, ou apenas para manter as coisas juntas, é o nó 6-2. E qualquer nó amarrado sem usar as pontas, também conhecido como nó no laço, é apenas um nó desfeito. Então, um nó corrediço é um exemplo de um nó desfeito. Em 2007, os pesquisadores Dorian Raymer e Douglas Smith realizaram 3.415 testes com cordas giratórias em caixas para estudar como os nós se formam no mundo real. Eles acabaram criando 120 tipos diferentes de nós, alguns tão complicados quanto 11 cruzamentos. Descobriram que um tempo maior de agitação e uma corda mais longa aumentavam a chance de formação de nós, exceto quando a corda era colocada em uma caixa menor, restringindo seu movimento. Para evitar que fones de ouvido se embaraçem no bolso, onde não é possível ajustar o comprimento do fio ou o tempo de agitação, o ideal é confiná-los no menor espaço possível. Raymer e Smith também propôs um modelo para a formação de nós no mundo real. Uma série de laços é formada quando um fio é colocado em um recipiente. Então, quando é agitado, uma extremidade livre do fio é tecida para cima e para baixo através dos laços, trançando-se neles para formar nós. E vamos ver. Um nó. Então, enrolar seus fios é na verdade preparar-se para o fracasso, porque você está formando um monte de laços para uma ponta solta se entrelaçar perfeitamente em um nó. Então, para restringir o movimento dele, use uma pequena caixa ou aumente a rigidez do fio. O DNA aumenta sua rigidez através da superenrolação e você pode fazer o mesmo com seus fios. Eu apenas dobro assim, e então torço a partir do meio, e isso vai endurecer o comprimento do fio. Naturalmente, isso vai querer se enrolar em si mesmo, parecendo uma grande bagunça emaranhada. Mas tudo o que você precisa fazer é pegar as extremidades opostas do fone de ouvido e puxar para separar, e não há emaranhados sem nós. O estudo deles ganhou um prêmio Ig Nobel. Foi citado em estudos sobre nós em cateteres cirúrgicos e até mesmo vinculado a uma patente da Apple para fios de fones de ouvido mais rígidos. A teoria dos nós começou como uma teoria fracassada de tudo. Durante o próximo século, foi um campo independente da matemática, movido apenas pela curiosidade intelectual. Mas nos anos recentes recuperou seu potencial original. Hoje, a teoria dos nós é uma teoria de tudo, desde emaranhados de fones de ouvido até ciência dos materiais e quimioterapia. Em 1889, Kelvin fez um discurso presidencial para a Instituição Britânica de Engenheiros Elétricos sobre sua teoria atômica dos nós que falhou.
Receio que devo terminar dizendo que as dificuldades são tão grandes no caminho de formar algo como uma teoria abrangente que nem podemos imaginar uma publicação indicando um caminho que nos leva em direção à explicação. Mas, neste mesmo período, no próximo ano, neste mesmo período em 10 anos, neste mesmo período em 100 anos, não posso duvidar que essas coisas que agora nos parecem tão misteriosas não serão mistérios de todo, que as escamas cairão de nossos olhos, que aprenderemos a olhar as coisas de uma maneira diferente, quando aquilo que agora é uma dificuldade será o único senso comum e maneira inteligível de olhar para o assunto.